do Senhor, pode se sentar. Como é bom estar na casa do Senhor, para bendizer o seu nome, né? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo dia de hoje que Ele me concedeu, pelo almoço, pela janta, pela família que eu tenho, pela igreja que Deus me deu para me congregar, por este momento, porque a Bíblia fala que Eclesiastes tudo é passageiro. E isso aqui vai passar e um dia nós estaremos no reino, junto com o rei, e ali vai ser fixo. Vai ser uma coisa que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais desânimo, não vai ter mais preguiça, não vai ter mais calúnia, não vai ter mais mentira, não vai ter mais falsos testemunhos, não vai ter mais nada disso. Aquele que perseverar até o fim vai estar vivendo num lugar onde vai ser só paz e alegria. Aqui é só um momento de passagem, a qual Deus nos permitiu de passar, para que nós fomos a ser avaliados pelo nosso Pai, para que nós venhamos decidir o que nós queremos nessa terra. Porque a Bíblia fala que é por livre e espontânea vontade aquele que quer morar no reino. É por livre e espontânea vontade. Então Ele deu a oportunidade. Ele é tão bom que Ele dá a oportunidade de nós escolhermos aonde nós queremos e decidimos morar eternamente. Porque eu quero dizer para você nessa noite, nós não morremos. Eu e você não morremos. Nós passamos de uma matéria de terra para algo que não morre. A alma não morre. Não morre, irmãos. E a decisão deste corpo que eu e você temos, dessa matéria que temos, é para escolher aonde você quer que a sua alma more. Então Ele deu essa oportunidade para mim e para você decidirmos de ir até o fim com a alma que nós desejamos escolher a eternidade para ela. Amém? Quero agradecer a oportunidade apóstola que está me dando novamente. É muito bom que cada vez que eu venho trazer a palavra, eu aprendo com o Senhor e Ele fala comigo. Porque eu não sei se os outros pregadores falam primeiro com a igreja e depois, se sobrar alguma coisa, falam com o pregador. Eu acredito que não, porque eu acredito que primeiro falo com o pregador, porque ele tem que passar a mensagem e ele tem que estar dentro dessa mensagem. E neste momento eu queria compartilhar com a igreja uma palavra que é bem difícil até mesmo de pregar, porque os dias que nós vivemos hoje não é um dia bom. Não está um dia bom. Tanta tristeza, tanta amargura, tanta perca, né? Não está um dia bom. E Deus me deu uma palavra, eu gostaria que a igreja abrisse em Coríntios, 2 Coríntios 4. Às vezes nós pensamos que a gente está só. Às vezes nós pensamos que não vale mais a pena perseverar nesse caminho na presença do Senhor. Às vezes a gente pensamos pelo fato de algumas aflições bater nossa porta, a gente achamos que amanhã vai ser a mesma coisa, então não vale a pena. Mas isso é tudo que o inimigo ele tenta provocar no meio do seu coração, para que nós venhamos desistir daquilo que o Senhor já preparou para mim e para ti. Porque Ele não foi preparado, já está preparado. A cidade a qual o Senhor preparou para mim e para ti, a qual Ele fala na Bíblia, que ia deixar o seu Espírito para que nós não viéssemos ficarmos só, a cidade já está preparada. Jesus já está voltando. Ele está aguardando só o momento do Pai falar assim: vai lá, agora busca a minha igreja, busca a minha noiva, busca aquele que perseverou até o fim, busca aquele que acreditou naquele que estava pregando, busca daquele que acreditou que aquele foi usado pelo Senhor e ele acreditou na palavra que Jesus está voltando e está na minha presença, mesmo sofrendo. E a palavra que Deus me dá aqui em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, de muita excelência, não atentando nós nas coisas que se vê, mas na que não se vê, porque as que se vê são temporárias, mas as que não se vê são glória a Deus. Paulo aqui está falando sobre aflição.
Paulo aqui ele está falando de tempos ruins. Paulo aqui está falando que o momento não vai ser bom, mas ele fala aqui: por isso não desfaleceis. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea, o que a igreja hoje está passando aqui, é leve e momentâneo. E aí pode alguém me falar assim: pastor, como é leve e momentâneo? Se tem tantas perdas, tanta dor, tanto choro. Essa semana passada nós tivemos uma perda, 2 perdas na igreja, tanta tristeza. E aí Deus me dá uma palavra para falar: confia, descanse, Deus está no controle. Como é que a gente entende Deus? Às vezes a gente quer entender Deus, mas a gente nunca vai conseguir 100% entender Deus. Porque no meio de tanta tribulação, Deus aqui hoje, eu quero lhe dizer, dentro dessa palavra, descanse. Deus está no controle. É momentâneo esse tempo que você está passando, com essa luta que está passando. E neste momento eu queria usar um personagem da palavra do Senhor, que está em Gênesis no capítulo 17, e o personagem se chama José. A Bíblia fala sobre este homem, a qual ele teve 3 tempos na sua vida. E eu quero dizer para a igreja que o homem e a mulher de Deus, escolhido por Deus, ele tem algumas fases na sua vida que ele tem que passar, que o próprio Deus ensina e faz com que nós venhamos passar. E José, eu quero falar sobre esse personagem porque José passou por 3 tempos. E o primeiro tempo eu quero falar é o tempo daquele momento a qual ele tem, é um jovem, uma criança, adolescente, aos seus 17 anos, o seu pai Jacó lhe dá uma túnica, a qual faz com que os seus irmãos invejam, a qual a Bíblia fala que seu pai amava mais do que os outros seus irmãos. É um tempo de uma vida comum que José vivia, uma vida de jovem, a qual todos nós temos, brincar, discutir com o irmão, birrar, aquela coisa toda. A Bíblia fala que José cuidava das ovelhas do pai. Muitas das vezes você na sua juventude quer fazer uma graça com o papai, para andar na sua bicicleta, igual eu já fiz muitas das vezes. Eu não tinha bicicleta, meu pai tinha uma bicicleta, e eu queria andar na bicicleta, mas meu pai era muito carrasco, porque era a ferramenta dele andar, e às vezes, muitas vezes a gente não cuida. A gente pega a bicicleta, eu pegava a bicicleta, estava com a freada, cantava o pneu, ele ficava doido. E aí era mesmo, Senhor, poder usar essa bicicleta. Então um tempo de jovem, um tempo de comum, uma vida comum. Mas Deus tem 3 tempos. O primeiro tempo é esse tempo que José viveu, recebeu a túnica do seu pai, após os irmãos ficam inveja. Agora ele vai ter um sonho. A Bíblia fala que ele tem 2 sonhos. Uma vida comum. E quando Deus tem um propósito na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, ele tem que fazer alguma coisa. Talvez você não entenda o porquê você entrou neste processo que você está vivendo. Você não entende: meu Deus, mas por que eu entrei? Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz nada disso, e eu estou dentro desse processo. A Bíblia fala que José era um homem, um filho obediente. O pai agora manda José ir observar onde estão seus irmãos, e agora os seus irmãos planejam agora tentar contra a vida de José, tirar a sua liberdade. Quantas vezes o inimigo, na nossa juventude, quer nos parar, quer nos matar, quer tirar a oportunidade de viver e conhecer esse eterno Deus que nós temos? Eu já vivi isso. Antes mesmo da nação, o inimigo já lutou para que eu não nascesse, porque ele sabia que eu nascendo, talvez, ele não teria certeza, mas talvez eu ia ser o escolhido. E ele bateu na trave: não, é certo, eu fui um escolhido, você é um escolhido de Deus, é por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Se você não fosse um escolhido de Deus, irmãos, você não estaria aqui. Porque com certeza muitos aqui, se abrir testemunho para eles falar assim, ele fala: só Deus vai me ter o dia de hoje. Só Deus. E José, uma vida comum, aos seus 17 anos, ele viveu uma vida comum até os 17 anos. Mas quando Deus tem propósito na vida do crente, daquele escolhido, da mulher escolhida, do homem escolhido, Deus
Deus tem que fazer algo. Deus tem que mexer com algo. Deus tem que fazer algo acontecer. E muitas das vezes é um momento que eu quero lhe dizer, é um momento que tudo diz não. O primeiro momento é o momento de uma vida comum. Uma vida que você ainda Deus não se manifestou, Deus não planejou, não mostrou para você o que Ele quer fazer contigo. Mas o segundo momento da vida de José, o segundo momento é do ídolo. Aos 17 anos a Bíblia fala que Deus dá um sonho a José, a qual os seus irmãos iam se inclinar ao seu fecho. Depois Deus dá novamente outro sonho a José. No capítulo 37 está esse sonho. A Bíblia fala que agora Deus dá outro sonho a José. José agora sonha e fala aos seus pais e aos seus irmãos que o sol e a lua e os seus 11 irmãos se iam se inclinar ao seu fecho. O coração dos seus irmãos agora que se irão mais ainda. Até nós, agora seu pai fala, até nós, José, teremos que nos inclinar diante de você. Mas a Bíblia fala que seu pai, o guardou porque eu amava. Não questionou, não bateu, mas os seus irmãos saíram irados. E Deus já estava mostrando para José o futuro dele. Deus já estava mostrando, porém José ainda não entendia. Talvez Deus já falou contigo, já mostrou para você o que Ele quer fazer, o fim da sua história, como vai ser, mas talvez você ainda não entendeu. José não entendeu que todos iam se inclinar diante dele. A Bíblia fala que agora, por causa desse sonho, os seus irmãos planejam matar José. Aí agora tem um irmão que defende, não aceita essa morte. Agora pega-se José, joga-se numa cisterna. Agora veio os comerciantes, compram José. E agora José estava lá no Egito. Começou o não da vida de José. Até os 17 anos, uma vida comum. José agora entra no processo de 13 anos de silêncio de Deus. 13 anos que tudo diz que não. 13 anos que tudo não dá certo na vida de José. 13 anos que José agora vai se humilhar diante de Deus. 13 anos calado Deus para José. Talvez você está vivendo uma vida desse jeito. Eu não sei qual o processo que você está vivendo, mas eu quero dizer, se você está vivendo o tempo da túnica, um tempo comum, eu quero lhe dizer que isso vai passar, porque Deus tem coisa grande para você, e para Ele te levantar para coisa grande, isso tem que passar. Glória a Deus. Então, se você está vivendo uma vida de túnica, a qual faz inveja aos seus irmãos, a qual você está vivendo uma vida comum, viva, aproveita este tempo, curte este tempo, aproveita de toda a tua força. Eu estou numa vida comum, tranquila. Eu brinco com meu irmão, mas daqui a pouco nós estamos jogando piroca. Eu brinco que está tudo normal. Mas eu quero dizer, se você está vivendo esta vida, aproveite bem ela, porque esta vida vai passar, esse processo vai passar, e vai chegar um dia que tudo diz que não. Meu Deus, aleluia. Tudo diz que não. Agora José está no Egito, foi vendido, uma vida comum, agora é perseguido, é caluniado, é preso. Talvez você, irmão, entrou nesse lugar aqui e sabe, meu Deus, o que aconteceu na minha vida? Por que esse embaraço? Eu oro, falo com o Senhor, jejuo, peço tudo para o Senhor, e eu não saio desse processo. Eu quero dizer, irmão, que todo processo tem um começo e tem um fim. Não existe um cativeiro dentro da Bíblia que ele não teve um começo e não teve um fim. Todo processo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Se você está no meio desse processo, persevere, não saia da presença de Deus, não procure outro caminho, continue dentro desse processo, porque esse processo vai acabar. Aleluia. Todo processo tem um final. E agora José está preso. Interessante que quando nós lemos a palavra do Senhor, a gente vê que José começa a ser perseguido fortemente por causa de um
sonho. Mas se nós formos ver, nós vamos ver que até o final da vida de José, até o que Deus planejou para a vida de José, vai ser através de um. O primeiro tempo é o tempo de uma vida comum, a qual José viveu. O segundo tempo é um segundo tempo terrível. A Bíblia fala que José entrou no cativeiro, no esquecimento, parece que no esquecimento de Deus, por 13 anos. Foram 13 anos José, ó, na luta. Sai daqui, outra luta. Vai para ali, mais luta. É perseguido pela mulher de Potifar, luta. E agora ele vai para a cadeia, luta. E lá dentro da cadeia, mais luta. E agora chega 2 homens, a qual servia Faraó. Deus tem um propósito em tudo, meu irmão, para que eu venha avançar, para que eu venha passar nesse processo de uma vida comum. A gente tem que passar pelo processo de Deus para atingir o objetivo do Cristo. Não vai ser de qualquer maneira. O momento no qual Jesus estava, Deus estava no silêncio para com José, era um preparamento, estava preparando José para uma grande coisa. Deus está preparando a igreja para uma grande coisa. Deus está preparando o sacerdote para uma grande coisa, para uma grande novidade. Deus não está esquecido da igreja. Deus continua olhando para a igreja. No silêncio de Deus, ainda assim Ele trabalha. Às vezes nós ajoelhamos e começamos, Senhor, Senhor, e fala a mesma coisa toda noite. Deus não é surdo, Deus não é doido, Deus não é maluco. Ele antes mesmo de eu pensar, Ele já sabe o que eu vou falar e o que eu vou pensar. E às vezes nós queremos uma resposta de Deus imediata. 13 anos agora José vai vender o cativeiro, a qual ele não procurou. 13 anos. Para a preparação para aquilo que Deus ia entregar em suas mãos. 13 anos. Sofrendo. 13 anos. Longe dos irmãos, longe dos pais. O seu pai Jacó achava que o seu filho estava morto. 13 anos de decepção. Mas a Bíblia fala que ele não murmurou. Ele passou esse canal. Ele não culpou seus irmãos. Ele não culpou o seu pai. Ele não culpou nem a mulher de Potifar que assediou ele, que levou ele para a cadeia. Ele não murmurou em minuto nenhum. Eu não encontrei na Bíblia que José falou foi por causa dela, foi por causa dele, foi por causa daquilo. Não. Muitas das vezes a vitória nossa está chegando em nós. Já está caminho. A próxima é a sua vitória. O inimigo sabe que é grande coisa, mas aí eu e você muitas das vezes não vigiamos e começamos a vir falar o que nós queremos falar. Então, irmão, eu quero dizer, Deus não dá bênção para nós de qualquer maneira, de maneira alguma. Não dá. Mas eu sou crente, eu sei disso, sei daquilo, eu vivi isso, no passado você viveu. Deus quer um novo para você, quer viver um novo contigo, nova experiência. Tem muita gente que só fala, eu era assim, era, irmão, e tu era abençoada, e você sabia que era abençoada porque tudo volta. Eu era isso, eu era aquilo. E Deus abençoou. Eu era um homem que orava, jejuava, que buscava. Eu era uma mulher que fazia isso, fazia aquilo. E hoje não faz nada. Simplesmente critica, fala mal, não faz nada, não age. E Deus quer mudar a história. 13 anos Deus calado. 13 anos Deus sem resposta. 13 anos um filho de Deus sofrendo. 13 anos esperando a vitória. 13 anos que Deus estava preparando uma grande vitória para José. Eu não sei quanto tempo você está vivendo esse processo. Não me interessa o tempo que você está vivendo esse processo. Mas o que interessa para mim nesta noite, não saia da presença do Senhor. Se você está no meio do processo, continue, porque vai passar. Vai passar. Vai passar, irmão. Eu já vivi processo na minha vida.
José calado. José calado na sua luta. José não falou nada. Foi meus irmãos, não. Foi a igreja, não. Se você está frio, se eu estou frio, não é a igreja, não é a apóstola, não, irmão. É eu e você que não estamos buscando a comunhão desta palavra. Não culpa ninguém, não. Porque quando chegar diante do trono branco, diante do rei, tu não vai ter como falar assim, eu era assim, porque fulano era assim. Não tem justificativa. Muda a história você. Muda a história eu, se eu estou achando ruim. José, 13 anos calado. E Deus preparando o caminho de José. Deus preparando a história final de José. Enquanto você está no silêncio de Deus, Deus está trabalhando, está preparando. E o seu inimigo vai ter que observar e ver o tão grande é o teu Deus. Não se preocupe com o que está acontecendo na tua casa. Mas não saia, eu te peço, não saia dessa presença de Deus, porque não tem outro caminho. Talvez se o José estivesse esperando homem para socorrer ele dentro da cisterna, talvez não teria passado ninguém, nem um comerciante, ele ia morrer ali. Mas porém ele está agora na presença de Deus, e agora Deus manda os comerciantes e compra José. Talvez você está passando uma luta e não sabe como vai sair. Deus vai levantar uma pessoa para lhe ajudar. Ele faz, Ele é Deus. Não se preocupe, é momentâneo. Essa tribulação, ela tem um início e também tem um fim. A Bíblia fala que agora José está preso por causa de uma acusação, de uma mentira. E agora a Bíblia fala no capítulo 41 em diante, que está 2 homens, um copeiro e um padeiro, e vão presos, e estão na mesma cela de José. A Bíblia fala que agora esses 2 homens têm 2 sonhos, e agora esses 2 homens contam esse sonho para José. Olha só agora Deus trabalhando, preparando o caminho da liberdade de José. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Talvez você não entenda o processo que eu e você estamos vivendo, mas Deus está trabalhando. Ele não parou, Ele não para. E agora entra 2 homens, estão na mesma cela, 2 homens na mesma noite têm uns 2 sonhos, e agora eles contam um sonho para José, e agora pelo Espírito, José discerne agora o sonho de um e o sonho de outro. Como é que pode? Um sonho coloca o homem dentro da cadeia, leva para 13 anos de silêncio de Deus. Agora Deus vai dar um sonho a 2 homens para continuar o processo, para arrancar José desse silêncio de Deus, para o melhor de Deus. O problema é que hoje nós estamos vivendo e não estamos mais acreditando que é pecado. Não é um homem que não é um homem que aparece na televisão, não é isso, mas quem faz é Deus. Eu quero falar isso para a igreja. Pode ser o homem que for, ele pode falar o que for, se Deus não agir, se Deus não fazer, só vai ser palavras. Só palavras. Ele falou bonito, teve aplauso, teve aleluia, glória a Deus, até eu foram batizados, mas só palavra. Porque quem faz não é o homem, quem age não é o homem, quem faz é Deus. Se eu esperasse no homem, eu não estaria aqui, mas Deus tinha uma história para mim, que eu estivesse nesta noite aqui pregando essa palavra. Você não está aqui porque o homem foi bom. Deus me deu uma casa, mas não foi o homem que foi bom, porque o homem não dá nada para ninguém. Deus usou o homem para dar, mas o homem não dá. Não dá nada para ninguém. O homem está tão ruim que mal está dando a paz do Senhor. Ele está tão egoísta que mal está dando a paz do Senhor. O homem não tem nada para dar.
O homem não tem nada a oferecer se não for através do Espírito Santo de Deus. Se algo você espera da minha pessoa, você enganou. Você enganou. Você enganou, eu não posso dar. Se Deus não me usar para falar para você e você abrir o seu coração para entender que só Ele pode mudar a tua história, mudar o seu cativeiro, mudar a situação da tua família, mudar a situação da tua empresa, mudar aquele que está tribulado, mudar aquele que está nas drogas, mudar aquele que está enfermo. Meu irmão, eu não mudo. Aleluia. Glória a Deus. E é por isso que muitos crentes se decepcionam, porque esperam muita coisa do homem, e o homem não dá nada. Não dá nada. E José agora está dependente de Deus. E agora Deus sabe trabalhar. Coloca dois homens e define o sonho. Mas só que José fala assim: olha, lembra-se de mim quando estiver lá fora. Ele fala para o copeiro: olha, lembra de mim. Fala de mim lá no rei, que eu estou aqui. Estou preso, injustiçado. Me colocaram aqui. Eu não fiz nada de ruim, não. Talvez você está passando um processo, irmão, e tu não fez nada. E as pessoas estão te apontando: ah, foi por causa disso. Foi por causa disso, porque você não foi para a igreja ontem. Ah, porque você não bebeu a Santa Ceia semana passada. Ah, porque você falou disso. Talvez não é isso não, irmão. Talvez Deus está preparando um caminho a qual o homem não pode preparar para você. Preparando um caminho a qual nem meus olhos conseguem contemplar. E José mal sabia que ele ia abaixo do rei, ele ia ser o cara. Mal sabia isso, porém Deus já tinha dado sonho a ele, o que ele seria, o que ia acontecer. Só que ele não tinha discernimento. O crente que não tem discernimento precisa ter. Porque às vezes fica falando: ah, Deus já falou. E uma, duas, três vezes. Só que a gente não entendemos. E não fazemos como José. José não entendeu. Mas José ficou caladinho. José continuou na mesma postura. Não mudou. E agora, lembra-se de mim. E a Bíblia fala que o copeiro esqueceu de José. Que eu acabei de dizer, não conta com o homem. Se não for Deus, não adianta. Talvez você está dentro desse processo e tu já procurou várias pessoas para te ajudar. E às vezes, pelo fato dela não ajudar, porque o próprio Deus tira, muitas das vezes a gente ainda assim fala mal, dizia que era minha irmã. O próprio Deus tirou. Você sabe aquela pessoa que vai todo dia na sua casa e agora some? Às vezes o próprio Deus tira. O próprio Deus tira e fala: ai. E aí as pessoas ficam falando, sabe, não está entendendo o mistério. Talvez alguma coisa está acontecendo na tua vida, tu não está entendendo o mistério que Deus quer fazer, grande coisa. Talvez você era para sua casa e você só fazia recurrar e gritar. E agora Deus fala: cala. Cara, tu precisa agir, você não está me ouvindo, você necessita do seu desespero. Calma. É momentâneo. Essa tribulação vai passar. Calma. E o copeiro esqueceu de José. Mas a Bíblia fala que Faraó teve um sonho também. E agora Faraó chama os seus magos, os adivinhões, tudo aquilo que ele podia, todo o recurso para decifrar o sonho de Faraó. E ninguém conseguiu. E agora Faraó está irado, perturbado sua alma, seu coração. Ele está assim, angustiado, porque o sonho para ele foi difícil. Ele não está entendendo, e aqueles que estão com ele, ela não entende. Ei, irmão, coisa que é só Deus. Deus. E eu falei, às vezes Deus vai usar um homem para te abençoar. Quem colocou lá José na prisão? Quem foi? Quem? O homem colocou. E quem vai tirar? O próprio homem vai tirar. Sabe por quê? Porque tem uma ordem. Quando Deus dá uma ordem, nem o diabo
escutaram essa história. Que uma vez uma mulher na rádio, ela estava passando uma necessidade grande, né? De fartura na sua casa, na verdade estava faltando tudo. E ela começou a orar, ligou no rádio e começou a orar. E aí depois liga para o rádio, fala com a pessoa que está do outro lado, lá, o cristão que está do outro lado. E conta a sua história, pastor, eu estou numa situação crítica, não tem nada para me dar para meus filhos, teria como o senhor me abençoar, me ajudar, fazer uma campanha aí, levantar algum dinheiro. E o pastor, não, eu vou orar. Mas aí também lá na rádio, algumas pessoas estavam escutando essa rádio e essa mulher falando essa situação. E tinha um espírito ouvindo. E aí agora ele vai fazer uma gracinha no espírito. Agora eu vou ajudar. Nenhum crente se manifestou. Eu vou ajudar essa mulher. Eu vou fazer agora a cesta. Ela vai ficar maravilhada, porque nenhum crente, nenhum falou nada, não deu uma resposta. Simplesmente a pessoa que atendeu o telefone falou que ia orar. E agora aquele espírito que estava ouvindo aquela mensagem, ele faz uma bela presença, ele vai brincar e cheio de coisa. Aí chega na casa de uma mulher bem simples, humilde, uma irmã de oração, uma irmã que vivia de joelho, uma irmã que acreditava que no dia de hoje pode voltar, mas o amanhã Deus proverá. Chega um carro, aleluia, buzina, lá vem a irmã. Aí ele vai, o caboclo fala, olha irmã, me trazer uma cesta. Ela, oh glória, aleluia. E os espíritos estão trazendo, enchendo a casa dela de coisa, mantimento, encheu tudo. E ela, oh glória, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel. E ele só trazendo. E aí ele não se entendeu, o espírito está sem entender. Será que essa mulher não vai perguntar quem foi que mandou isso? Ele foi para fazer o nome dele, né? Doido para fazer o nome dele. Aí ela disse, senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou, não? Aí ela, com a sabedoria de Deus, ela fala assim, não irmão, sabe por que eu não vou perguntar? Porque quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Usa os filhos do cão para abençoar. Porque até o diabo obedece a voz de Deus. E agora José decide o sonho, manda chamar José lá da prisão. Porém a Bíblia fala que antes de José, diante de Faraó, a Bíblia fala que José se prepara. Eu quero falar nessa noite para você, se prepara para o melhor de Deus. José não foi de qualquer maneira, ele se preparou. Se prepara você que está vivendo o nome de Deus, o silêncio de Deus. Se prepara, porque está chegando o momento de Deus te levantar lá na frente. Se prepara. E agora José se preparou. E agora José vai de frente ao Faraó. E agora Faraó conta o sonho. E sonha agora que José vai definir, falar para Faraó aquele sonho como estava angustiando o seu coração. E ele conta. Depois que ele conta a história, o seu sonho, agora Faraó, José fala: é assim e assim. O seu sonho é assim. As vacas magras comem essa porra, as espigas de milho sem dente comem as espigas de milho, é assim. Mas eu vou te dar um conselho. Irmão, todo o processo é do trabalho. José, de uma vida comum, alegre, com o presente do papai, uma túnica toda colorida, brincando, olhando as ovelhas do seu pai. O seu pai mais o amava. E agora ele é perseguido. Aos 17 anos diante, ele vai ser perseguido. Agora ele fica 13 anos na preparação de Deus, 13 anos no silêncio de Deus. Agora ele faz 30 anos. O ministério de José começa a partir dos 30 anos. Agora Deus decide mostrar para os seus inimigos quem é Deus. Quem é Deus?
Deus vai entrar lá e vai arrumar. Talvez você tinha um parente dentro deste lugar aqui, que adorava, trabalhava. Deus vai visitar e Deus vai trazer, mas você espera o tempo de Deus. Não desista agora. Não desista. Deus te fez uma promessa para você. Ele é fiel para cumprir. Depois que ele conta o sonho, José vai dar um conselho. Às vezes você não quer ouvir o conselho do pastor, não quer ouvir o conselho de uma apóstolo, uma pessoa mais idosa. Ignora esse conselho. Mas José não fez isso. José deu um conselho e o rei vai ouvir o conselho de José. De um homem de uma vida comum, de uma vida de 13 anos de não, e agora preso, humilhado, e agora o rei vai ouvir o conselho de José. Vai passar essa luta. Vai passar. Se já não passou, vai passar. José agora olha. Rei, é o seguinte. Vai vir uma crise. E vai ser 7 anos de bonança. Vai ser fartura. 7 anos. Mas eu quero dizer que vai ter 7 anos de escassez. Vai ter 7 anos de luta, de peleja. Vai ser 7 anos doído. E eu quero lhe dar um conselho. O conselho que eu lhe dou, Faraó, rei, para que o senhor arranje administradores, a qual venha administrar no tempo bom, ajuntar, fartura, arranjar lugar para guardar, porque o seu reinado, se você arranjar administradores, que o seu reinado vai crescer. Agora imagina o rei. Eu não tenho, José. Eu não tenho nenhum homem que tenha esse espírito que você tem. O homem vai ser você. Eu não tenho. Vai ser você. Vai ser você que vai ser o cara que vai administrar. Vai ser você que vai cuidar. Eu não tenho. É você. Ele procurou os seus lados, ele procurou tudo aquilo, não encontrou. Então é José. Eu não tenho. Vai ser você. Vai ser você. Traga lá a aliança, traga o anel. Traga abaixo de mim, José. Abaixo de mim, José. Você que manda. 17 anos de uma vida comum. Uma vida comum. 13 anos de muita luta. 13 anos de decepção. 13 anos do silêncio de Deus. Nada dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu planejo dá errado. Nada anda, nada prospera, nada acontece. É só perca. 13 anos. A Bíblia fala que José viveu 110 anos. Aí nós vamos somar 17 anos de uma vida comum com mais 13 anos de muita luta. Vai dar 30 anos. Quantos anos José viveu em 80 anos. 80 anos, irmão, Deus vai preparar para você e tu vai receber a vitória e vai curtir. Tu vai aproveitar. 80 anos, José abaixo do rei, o cara. José abaixo do rei, o cara. Abaixo de Jesus é você. Abaixo de Jesus é você. Abaixo de Jesus é você que é ministrador da palavra de Deus. Abaixo
Jesus é você que vai atrás daquele mendigo. Abaixo de Jesus é você que ministra uma palavra de Deus. Abaixo de Jesus é eu e você. É isso que ele está falando. Nós vamos viver aquilo que ele planejou e prometeu para mim e para você. Mas uma coisa eu lhe peço: não saia da presença. Meu Deus. Porque tudo tem um processo. A Bíblia fala sobre um homem chamado Moisés. Deus falou para ele que ele ia possuir uma terra que mandava leite e mel. Ele faz tudo correto. Tudo na sua caminhada. Se humilhava, pagava preço. Se colocou diante de Deus, peitou Deus. Se for para arriscar, arriscou também. Mas tem que obedecer. Moisés foi até o final. Agora está eu e Moisés, como está o Roca lá e eu aqui. Moisés está de frente à terra prometida. Deus está só uma ordem. José atua, Moisés agora. Diante dessa ordem faz o contrário. Precisamos obedecer à voz de Deus. Aí eu tenho uma promessa e vou andar de qualquer maneira, você não vai ter a promessa. Tu vai ter a promessa. E se você não viver a promessa, Deus vai levantar outro que vai viver a promessa. Porque a promessa de Deus se cumpre. Ela se cumpre. Ela se cumpre. Deus não volta a sua promessa. Se não cumpriu na Moisés de Moisés, se cumpriu na vida de José e Caleb. Eles cumpriram. A promessa se cumpre, irmão. Mas eu e você precisamos estar na posição daquele que nos escolheu. Porque se não tiver, pode vir campanha. Pode vir. Pode orar. Somos perfeitos? Não. Mas a Bíblia fala que ele não olha para mim por dentro, por fora, mas olha por dentro. Ele sabe a intenção do teu coração. Ele sabe a intenção do seu coração. Ele sabe quando você está fazendo com amor e quando você está fazendo só porque chamou. Ele sabe. Ele sabe quando eu abro um culto e eu venho aqui porque a apóstola me pediu e eu não estou com nenhuma vontade de abrir. Ele sabe quando eu venho aqui bater uma bateria e eu não estou nem afim de bater uma bateria porque apontaram para mim. Ele sabe aquele que vem aqui e aí ele fala que Deus não está falando com ele, porque ele está surdo, ele não está escutando, porque Deus fala a todo momento. A Bíblia fala onde há dois ou três ali na tua presença, eu estou presente, então ele está falando. Meu Deus. Mas só ouve aquele que tem o ouvido aberto. E qual é o ouvido? É o ouvido espiritual. Deus está falando essa noite. Deus está falando. Se você está nesse silêncio, irmão, Deus, eu quero me frisar. Deus está trabalhando. Se você viveu até o dia de hoje, a promessa ainda está de pé. Se você colocou um parente diante da presença de Deus, e você acredita que Ele, Deus, vai trazer de volta, vai trazer. Mas não vai ser do meu jeito, do meu tempo, do meu querer. Vai ser do tempo dele. José estava preso, mas esquecido. Esquecido. Mas Deus não esqueceu de você. 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 Deus, ele é grande, ele é tremendo. Quantas vezes eu vivi uma vida tão legal, mas quantas vezes também desabou tudo. E aí começa tudo de novo. Você não pensa que você vai ter depois da vitória, só vitória não, e não vai ter mais luta, porque cada luta que você passa é um aperfeiçoamento da tua vida, é um crescimento maior, é um passar maior. Aí eu fico olhando os pessoal que estudam medicina. Eles se formam, viram médico, mas eles não param de estudar, porque todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem algo novo. Até mesmo na forma é o cristão. Todo dia Deus tem algo novo para nós. O problema é que nós não acreditamos para aquilo que Deus tem para nós. Não acreditamos. Não ouvimos a mensagem. Viemos à igreja por vir
vir, para não falar, o irmão faltou por quê? Talvez até preocupado, após pedir para alguém ligar e perguntar qual motivo você não veio. E eu tenho que vir na livre e espontânea vontade, por amor a Cristo. Eu tenho que sair da minha casa para vir adorar o Senhor, independente se o meu vizinho está adorando ou não. Eu tenho que fechar meus olhos se eu não consigo, se eu tenho vergonha do meu irmão que está do meu lado. Fecha os teus olhos, que você com o olho fechado, tu não deu com erro com o irmão. Você de olho fechado, tu pode dar glória a Deus, ele pode estar sorrindo de você, mas você não está vendo e Deus está vendo. Glória. Fecha os teus olhos, mas não, o crente agora vem para a igreja para observar. Para observar, para assistir o culto, não para cultuar a Deus. Passar uma hora se arrumando, uma hora se protegendo, aí chega da igreja e não cultua, não adora, não abre o coração para Deus transformar. Tem transformação, mas não permite que Deus transforme, porque a transformação de Deus muitas vezes é dolorida. Se tu quer mudar, você quer mudar, aceita! Aceita! Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Você que aqui está nesta noite, se porventura algo te sufocou, fez com que você não acreditasse mais que Deus tem poder para mudar a situação. O inimigo tem feito que você pense que Deus te esqueceu. E você decidiu sair para andar em outros caminhos para ver se encontrasse alguma felicidade. E nessa caminhada você foi, e lá, nos primeiros passos você encontrou uma alegria. Mas no meio do caminho, você começou a passar por alguns espinhos. E aí começou a doer. E você lembrou da casa do Pai e hoje você está aqui. Não é porque você queria estar aqui. É porque Deus te ama tanto e me trouxe para o lugar certo. Se porventura algum aqui está pensando em desistir dessa caminhada, eu falo para você, igreja, não desista porque Jesus está voltando. Não desista. Se porventura você foi magoado por algum irmão, alguém falou por trás de você, te caluniaram, não te ajudaram. Ei, meu querido irmão, olha para o alvo que é Jesus. José estava na cisterna, ele estava para o lado, era paredão, olhava para o outro lado do paredão, na tua frente um paredão, atrás um paredão. A única solução que José tinha era olhar para o céu. Glória. Ele estava dentro de uma cisterna. Ele só tinha o céu para olhar. Da onde veio o socorro dele? O teu socorro não vem do homem, o teu socorro vem do Senhor. Aleluia. Talvez você está aqui triste, obreira, triste, magoada. Talvez falaram alguma coisa e pelo vacilo tu permitiu que entrasse na tua mente, no teu coração. Isso está ali não tratando, está te definhando, está te colocando para baixo. Eu quero lhe falar, levante a tua cabeça, porque Deus está contigo. Ninguém pode parar aquele que Deus escolheu. Só você mesmo. Ninguém pode me parar. Ninguém pode me parar. Agora, se eu decidir, eu não vou, eu não quero, aí é decisão minha. Mas ninguém, minha esposa, os meus filhos, a apóstola, o pastor, o vizinho, ninguém pode parar um adorador. Ninguém. E se você por algum motivo se afastou de Jesus, saiu procurando uma solução para a sua vida, e eu entendo, irmão, que nós temos que procurar, mas ninguém falou para você que a solução nossa é Jesus. Eu estou aqui, um homem simples, para falar que a solução para a minha vida foi Jesus.
E agora, aquele sonho, primeiro sonho, que ele conta para os seus irmãos, que os feixes dos seus irmãos ia se inclinar diante do feixe de José. A Bíblia fala que uma crise chegou. E aonde agora estão os irmãos de José? Se inclinando diante do José, aquele que foi acusado, aquele que foi maltratado, aquele que foi pisado, aquele que foi humilhado. Agora Deus decidiu botar uma coroa de honra em José, e todos aqueles que o pisaram, que viram ele na cadeia, tem que ver ele. Tem que ver ele em pé. Esse é o Deus que eu prego. É um Deus de milagre, é um Deus de restituição, é um Deus de restauração, é um Deus de salvação. É esse Deus que eu aprendi a pregar. Eu convido a igreja a se pôr de pé, os levitas estar aqui para adorar o Senhor. Se os levitas conhecerem aquele hino, quando tudo diz que não, sua voz